Oi, eu sou a Mari e eu estou passando aqui para avisar que este vídeo é um vídeo especial para os canhotos. Então, em toda a aula eu vou fazer esta peça com a mão esquerda, tá bom? Então vai ficar muito mais fácil de vocês visualizarem. Mas caso você seja destro, eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo desta mesma peça. É a mesma aula, na verdade, tá? Aonde eu faço o crochê pela mão direita. Então, para quem é destro, vai ficar muito melhor de visualizar, tá? Então, só lembrando aqui que essa e a outra é a mesma aula, tá bom? Eu só inverti o vídeo para ficar realmente melhor dos clientes visualizarem, tá bom? Mas o vídeo é o mesmo. Então, se você é destro, o link tá aqui na descrição. Se você é canhoto, essa aula aqui é para você, tá bom? Vamos começar então? Bom, pessoal, vamos então para os materiais. Para essa peça eu utilizei 3 novelos da linha Fiore, da Euro Roma, na cor vermelha. E também precisei de uma tesoura, uma fita métrica e uma agulha de crochê de número 2,5 milímetros, 2,5, tá? Em relação ao forro, eu não costurei o forro na minha peça, eu utilizei um forro por baixo, né? Eu fiz um forro e vesti ele por baixo do vestido, então eu coloquei o forro e coloquei o vestido por cima. Eu não costurei ele na peça, eu acho que assim é muito mais prático e a gente pode utilizar o mesmo forro para vários vestidos, para vários tipos de peças, tá? Então eu não costurei, é mais econômico também. Eu utilizei o tecido Elanca, mas você pode procurar aí nas lojas por tecido para forro mesmo, tá bom? Você pode falar desse jeito mesmo que elas vão te mostrar, né, as variedades de tecido. Bom, então é isso, vamos começar com a aula. A gente vai começar fazendo essa parte aqui, que é a pala. Então aqui é onde vai ficar o pescoço e conforme a gente for aumentando, aqui vai dar pra ver melhor que aqui é a parte do braço e aqui é a parte do busto. Então aqui, como a gente vai começar aqui pelo pescoço, não tem um tamanho certo, não tem uma medida certa. Então eu vou passar para vocês mais ou menos o tanto de correntes que eu fiz no meu. E vou falar para vocês aumentarem aí de acordo com os próximos tamanhos. Então aqui, como eu já tenho essa minha parte pronta, eu vou mostrar... e aqui, ó, é uma sequência de 2 carreirinhas, então a gente vai repetindo essas 2 carreirinhas aqui. Eu vou fazer uma sequência menor, então vou fazer com menos correntes, porque eu já tenho essa parte pronta. Então eu vou pegar aqui o meu fio e a gente vai iniciar com um nó inicial. E a gente vai subindo de 6 em 6 correntes, porque essa peça precisa ser múltipla de 6. Então vai fazendo de 6 em 6 até chegar aí ao tanto de correntinhas que eu vou falar daqui a pouco. Então eu fiz aqui as correntinhas, como eu falei, eu fiz uma quantidade pequena, só para me mostrar para vocês a sequência de pontos que a gente vai utilizar. Aí depois eu passo para minha peça lá que eu tô fazendo, minha peça maior. Então vocês aí vão fazer já no tamanho certo. Então, por exemplo, na minha peça, que eu tô fazendo tamanho P, na minha peça eu iniciei com 168 correntes. Lembrando que aqui parece pequeno, mas é porque essa parte é só do pescoço, então não pode ser muito grande. E porque também ela vai aumentando, a pala vai aumentar conforme a gente vai fazendo as carreiras. Então a parte do pescoço não precisa ser com muitas correntes. Então eu iniciei com 168 para o tamanho P.
E como eu falei, você vai aumentando aí de acordo com os próximos tamanhos. Então, como ele é múltiplo de 6, eu acho que para o tamanho M, vocês podem iniciar com 180 correntes. Aí seria mais 12 em relação ao que eu fiz. Então, é 168 mais 12. Para o tamanho G, você pode aumentar mais 12. Então, você vai fazer 180 mais 12 e vai iniciar. E assim para os outros tamanhos também. Então, assim, ele é múltiplo de 6. Mas se a gente aumentar só 6 para os próximos tamanhos, eu acho que não é suficiente. Então, aumenta o 6 duas vezes, por isso 12. Então, eu iniciei com 168 para o tamanho P. Para o tamanho M, você aumenta mais 12 e vai aumentando assim para os outros tamanhos, tá? Então, aqui, como eu falei, eu fiz uma quantidade menor de correntes só para mostrar a sequência inicial de pontos. Então, feita aí as suas correntinhas, a gente vai posicionar aqui para frente e vai vir descendo com ela para frente para não pegar ela torcida, até chegar lá na última. Chegando na última, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para fechar a carreira, porque nessa peça a gente vai trabalhar em carreira circular. Então, por isso a gente tem que fechar a nossa carreirinha. Feito isso, a gente vai iniciar a nossa primeira carreira, que é uma carreira de pontos pipoca. Então, a gente vai subir 3 correntes. Vamos voltar aqui nesse mesmo ponto de base e já vai fazer esse primeiro ponto já escondendo esse fio para já ir arrematando. Então, faz assim, ó. E faz um ponto alto. Então, contando com as correntes, já temos 2 pontos. Volta nessa mesma base o terceiro ponto alto e na mesma base o quarto ponto alto. Então, fizemos 4 pontos no mesmo ponto de base. A gente volta lá para aquelas correntinhas. Então, na terceira correntinha, introduz e pega essa laçadinha aqui e traz aqui para dentro do ponto, ficando assim com um ponto pipoca, que ele fica em relevo. Feito isso, nós vamos fazer 3 correntinhas. Nós vamos pular 2 correntes de base e na próxima, novamente, mais 4 pontos altos. Lembrando sempre de ir arrematando esse fio que a gente tem solto. Feito isso, tira a agulha do fio. A gente vai voltar no primeiro pontinho, introduz a agulha e puxa essa laçada aqui pra dentro, ficando com o ponto pipoca. Vamos fazer 3 correntes, pula 2 correntinhas de base e na próxima, novamente, mais 4 pontos altos. Volta lá no primeiro ponto alto e puxa essa laçadinha aqui pra dentro. Você pode ir arrematando esse fio aqui, mas pra não atrapalhar, já vou cortar. E a gente vai fazendo assim por toda a carreira. Então, é um ponto pipoca, 3 correntes, um ponto pipoca, 3 correntes, sempre pulando 2 de base. Vou fazer assim, então, por toda a minha carreira. Terminei aqui, então, ó, toda a carreirinha. E quando você terminar, eu fiz aqui já um ponto baixíssimo nesse ponto pipoca, tá? Quando você terminar, conta de novo os pontos pipocas pra ver se tá certo. Se não tiver, se estiver faltando um, você já arruma aqui, ó, completa no finalzinho. Pode fazer ele apertadinho mesmo, não tem problema. Então, a gente vai contar os pontos pipocas de 2 em 2, de grupinho e de 2. Então, conta 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Vai fazendo assim até o final. Se o final chegar e ter 1, 2, aí tá certo. Se tiver, tipo, só um e tiver faltando o segundo, aí você completa aqui. Então, os pontos pipocas, ele tem que ser múltiplo de 2. Então, é só ir contando de 2 em 2. Se tiver múltiplo de 2, é porque tá certinho. Então, a gente já pode começar a próxima carreira. Então, a próxima carreira, a gente vai fazer aqui uma correntinha. Vamos voltar aqui nessa mesma base e fazer um ponto baixo.
Aqui onde eu tô colocando o ponto baixo não é bem em cima do ponto pipoca, tá? É nessas correntinhas aqui que a gente tinha feito, então ele fica meio do ladinho. A gente vai fazer 5 correntes. E vamos ir no próximo ponto pipoca. Olha só onde eu vou introduzir a agulha. Bem do lado, tá vendo? E faz um ponto baixo. Então, não fica logo em cima, não tem problema isso, tá? Mais 5 correntes. Vamos lá no próximo ponto pipoca. E faz um ponto baixo. 5 correntes. Próximo ponto baixo. A gente vai fazendo assim, vamos ficar com essas argolinhas, ó. Fazer assim até dar toda a volta. Chegando aqui no final, fiz as 5 correntinhas e a gente vai fazer aqui um ponto baixíssimo, naquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Vou colocar um ponto baixíssimo. Para a próxima carreira, a gente vai fazer 2 correntinhas. Vamos vir aqui dentro dessa argolinha e vamos fazer um ponto baixo. Faz 3 correntes. Vamos lá na próxima argola e dentro dessa argola vamos colocar 3 pontos altos. 3 pontos, faz 3 correntes e na próxima argola coloca um ponto baixo. Novamente, repete, 3 correntes, na próxima argola faz 3 pontos altos. Mais 3 correntes e na próxima argola prende com um ponto baixo. E vai repetindo assim até o finalzinho. Então, em uma argola a gente faz ponto baixo, na outra argola é 3 pontos altos. Uma argola ponto baixo, na outra 3 pontos altos. Fazendo assim até o final. Fiz aqui então toda a carreirinha, cheguei aqui no final. Na última argola a gente tem que terminar com 3 pontos altos, tá? Pra dar certinho. Então, na última eu fiz 3 pontos altos, 3 correntes. E aqui a gente vai encontrar aquele primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, naquele primeiro ponto baixo, a gente faz um ponto baixíssimo. E aqui a gente terminou a sequência, ou seja, a gente vai repetir essa sequência até a pala crescer. Então, uma carreira vai ser aquela carreira de correntes que a gente fez, aquela corrente de 5... aquela argolinha de 5 correntes, né, que a gente fez. E a segunda carreira é essa carreira que a gente acabou de fazer de 3 pontos altos. Então, a gente vai repetindo essas 2 carreirinhas até a pala crescer. O que vai mudar aqui agora é a nossa base para colocar as correntes. Então, quando a gente fez aquela carreira de correntinha, a gente tinha a base daqueles pontos pipoca. Agora a gente tem uma base aqui diferente, então por isso a gente vai agora ver aonde que a gente vai colocar as argolas. Então, vamos lá. Eu vou fazer 2 correntes e vou vir aqui nesse primeiro espacinho que já tá aqui em seguida e faço um ponto baixo. A gente vai começar por aqui. Faz 5 correntes. Ó, nós vamos pular aqui esse bloco de 3 pontos, vamos aqui nesse espaço antes do ponto baixo, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Agora, depois aqui desse ponto baixo, tem mais um espacinho, dentro dele coloca um ponto baixo. Mais 5 correntes. Aí, novamente, pula aqui esse bloquinho, vamos pro próximo espaço, antes do ponto baixo, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. E depois desse ponto baixo tem um espaço, coloca também um ponto baixo. E vai fazendo assim por toda a carreira, ó. Aí, terminando essa carreirinha de argola, a gente vai fazer aquela carreirinha de 3 pontos que a gente tinha feito. Ou seja, vai repetindo isso, né, até a pala crescer. Então, aqui, ó, eu fiz, vou mostrar pra vocês, 3 vezes.
Não sei se dá pra ver muito bem porque a luz não tá muito boa. Ó, primeira carreirinha de argolas, primeira carreirinha de argolas, primeira carreira de blocos, depois carreira de argolas, carreira de bloco, carreira de argolas e agora a última carreira de blocos, tá? Então eu repeti isso 1, 2, 3 vezes. Eu repeti essa sequência 3 vezes. E agora, quando eu abro assim, ó, deixa eu colocar aqui pra vocês. Quando eu abro a pala e vou dar uma arrumadinha nela, aqui ela fica certinha, redonda. Ó, vocês estão vendo que ela tá certinha, sem nenhum babadinho, sem nenhum repuxadinho, ela tá certinha, crescendo, né? Então, você abre assim a sua pala quando você já tiver feito umas 3 sequências, como eu fiz, abre assim pra ver se tá certo. Se ela não tiver nenhum babadinho como o meu, a gente vai começar agora a fazer a carreira de argolas um pouco diferente. Se o seu ainda tiver, ó, deixa eu arrumar aqui, tiver assim, ó, uns babadinhos assim, você continua essa sequência normalmente, como a gente tá fazendo, tá? Até ela chegar no jeito que a minha está, que ela fique retinha, tá? Então vai ter essas duas opções. Se tiver babadinho, você continua igual. Se não tiver, você vai fazer o que eu vou fazer aqui agora, tá? Então agora a sequência é a mesma coisa, só o que vai mudar é aonde a gente vai colocar as argolas. Então é como se a gente estivesse fazendo uma carreira de aumentos aqui, tá? A gente vai começar assim, ó. Faz 2 correntes, vem aqui nesse próximo espaço e faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Ó, em vez de a gente colocar o ponto baixo depois aqui desse bloco, que seria nesse espaço, a gente vai colocar aqui nesse bloco. Então, esse bloco a gente tem 3 pontos, a gente vai no ponto do meio e faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. E agora sim, vamos colocar dentro desse espaço um ponto baixo. Mais 5 correntes, 3, 4, 5. Depois desse ponto baixo tem um espaço, também coloca aqui o ponto baixo nesse espaço. Aí aqui faz 5 correntes. Vamos vir aqui nesse bloco, no ponto do meio, faz um ponto baixo. 5 correntes. Vamos no próximo espacinho, faz um ponto baixo, mais 5 correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Então, você tá vendo que a sequência é a mesma. 5 correntes, um ponto baixo. 5 correntes, um ponto baixo. A única diferença é que a gente está introduzindo em lugares diferentes. Então, antes a gente não estava colocando aqui nesse bloco, agora a gente está colocando. Então, a carreirinha, ela vai ficar assim, ó. Não vai ficar certinho a argola, tá vendo que ela fica meio junto, né? Tudo junto. Então, é como se a gente estivesse fazendo realmente uma carreira de aumentos. Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Não, a sequência não muda. O que vai mudar é onde a gente introduz o ponto. Então, a gente vai fazer essa carreira de argolas dessa forma. A próxima carreira é a carreira de 3 pontos. A gente faz ela normal, como a gente já estava fazendo. Feito isso, feito essas 2 carreirinhas, a gente vai abrir para ver como que tá. Se tiver, ó, assim, ó, se tiver coisadinho, a gente vai continuar com a outra sequência que a gente estava fazendo de argolas, porque daí não é mais aumento. É como se essa fosse uma carreira única de aumentos e as outras voltam ao normal. Então, assim, para não ficar muito confuso, eu vou terminar essa carreirinha aqui e vou fazer a próxima, que é de 3 pontos. Aí eu volto com vocês pra gente seguir, tá? Aí eu falo se eu vou fazer mais uma carreira de aumentos ou se eu vou fazer uma carreira normal de argolas.
Então, gente, fiz aqui as duas carreiras, a carreira de argolas, né, e a outra carreira de 3 pontos altos. E aqui, olha só, quando a gente abre ele assim, a gente pode perceber várias ondinhas, tá vendo? Por mais que a gente tente deixar ele reto, vai ter alguma parte que vai ficar com ondinhas. É porque tem pontos demais, a gente fala assim, né, que quando tem ondinhas é porque tem pontos demais. Então quer dizer que aquela carreira de aumento que a gente fez, que foi aquela carreira de argolas, já foi suficiente. Então quer dizer que agora, as próximas carreiras de argolas que a gente vai fazer, a gente vai voltar a posicionar igual a gente estava fazendo lá no início. Então, lembra aquelas carreiras de argolas que a gente estava colocando depois do bloco, né? A gente vai continuar a fazer assim. Então, a gente só faz essa carreirinha de argolas desse jeito quando a gente quer colocar aumentos na nossa pala, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Essa carreirinha aqui foi única, porque a gente queria aumentar. Agora a gente volta a fazer do mesmo jeito que a gente estava fazendo. Então, eu vou mostrar para vocês relembrar como que a gente estava fazendo a carreira de argolas. Então, aqui, ó, já fiz, né, como eu falei, a carreira de 3 pontos altos. Para começar, a gente faz 2 correntes. Vem aqui nesse espacinho e faz um ponto baixo. A gente vai fazer 5 correntes. E em vez de a gente vir aqui no bloquinho, como a gente fez na carreira anterior, a gente vai pular esse bloco e vamos vir dentro do espaço. E dentro do espaço faz um ponto baixo. Então, é assim que a gente estava fazendo lá nas primeiras carreiras. Mais 5 correntes. No próximo espaço, coloca um ponto baixo. 5 correntes. Então, 5. Pula o bloco, no próximo espaço, um ponto baixo. 5 correntes. Próximo espaço, um ponto baixo. E vai fazendo assim por toda a carreira. Você pode perceber que o espaço ele fica maior, tá? É porque a gente não tá fazendo aumentos. E a gente vai terminar essa carreira e a próxima carreira faz a carreira de 3 pontos. E vamos ir fazendo assim até a pala crescer. Então, até chegar ao tamanho que a gente precisa. E vai fazendo conforme eu falei. Terminou as 2 carreiras, abre a pala para ver como que tá. Então, eu vou falar de novo para vocês entenderem bem, né, e não ficar nenhuma dúvida. Então, abre a pala e vê como que tá. Ó, se tiver ondinha, continua a carreira normalmente. Se não tiver, e se tiver começando a repuxar muito, você pode voltar a fazer uma carreira de aumentos. Mas eu acho que não vai precisar, tá? Porque a nossa pala não vai ser tão grande. Então, assim, eu vou fazer, para o vídeo não ficar muito grande, também eu já mostrei toda a sequência, eu vou fazer até um certo tamanho. Então, vou repetir essas carreiras mais algumas vezes. E quando eu chegar no tamanho que eu preciso, eu volto e falo para vocês se eu fiz mais alguma carreira de aumentos, tá? Bom, gente, então aqui eu terminei a minha pala. Eu fiz aqui no total de 16 carreiras. E como eu falei pra vocês, que eu ia falar quantos aumentos eu fiz, na verdade eu não precisei fazer mais nenhum. Então, eu só fiquei com aquela carreirinha de aumentos que a gente fez juntos, né? O resto eu fiz normal, então eu não precisei de fazer mais nenhum aumento, até porque ele ia crescer muito, né? Então, só aquela carreirinha que a gente fez de aumento foi suficiente, tá? Como eu falei, eu fiz um total de 16 carreiras e eu vou parar por aqui. Aqui, pra gente saber que já tá bom o tamanho, você pode medir o comprimento. Então, por exemplo, aqui, colocando no corpo, ele já tá mais ou menos batendo na metade do busto. Então, ele não preencheu o busto todo, tá? Ele tá mais ou menos na metade. Então, quando chegar aí, quer dizer que você já pode parar. Então, se você estiver fazendo essa peça para você mesmo, é até mais fácil, porque é só você pegar, colocar no corpo assim na frente e ver se já tá o tamanho bom, de acordo com como eu falei. Se passar um pouco não tem problema, e se ficar um pouco menor também não tem problema, porque agora a gente vai ajustar, porque agora a gente vai fazer a divisão das mangas e do busto.
tá? Então, pra gente fazer essa divisão, a gente vai precisar da medida do braço. Então, aqui, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é meu caderninho de anotações, e aqui eu fiz algumas anotações para essa Paula. A gente vai precisar do busto, do braço e de baixo do busto. Então, o braço, ele é a largura logo abaixo do ombro, né? Então, é bem na parte da cava, você mede a largura do braço. Que no caso aqui, para a pessoa que eu estou fazendo, deu 24 centímetros. Ela me passou a medida 24, então a gente vai precisar do braço para fazer a divisão, tá? Então, você pegando aí a medida do braço e do busto, você vai dividir por 2. Então, aqui, ó, logo à frente tem a metade. Então, 88 dividido por 2, 44. E 24 dividido por 2, 12. Então, você pega essas duas medidas, marca e divide por 2 e marca também. São essas medidas aqui que a gente vai usar, tá? Primeiramente, do braço. Então, o braço tem 12 centímetros. É isso que a gente vai ver aqui agora. Eu vou pegar aqui a fita métrica, deixar ela assim posicionadinha como tá o meu, e nós vamos vir aqui e contar, né, a medida do braço, 12 centímetros. Eu vou deixar 1 centímetro a mais, pra não ficar tão apertado, né, então deixa aqui 1 centímetro a mais. Então aqui, ó, tá dando bem nesse bloquinho de 3 pontos. Eu vou marcar. Você pode usar marcador, pode usar um fio, qualquer coisa só pra marcar, tá? No meu caso, eu tô usando esse prendedorzinho, pequenininho, bonitinho eles, só pra tá fazendo a marcação. Então, agora o que a gente vai fazer? Em vez de contar o tanto de centímetros pro outro lado pra marcar também, a gente vai contar por blocos, tá? Então, por exemplo, ó, vindo aqui, ó, aqui na voltinha a gente tem um bloquinho ali. Eu vou tentar aproximar aqui para vocês verem melhor. Então, aqui na hora que tá dando a volta, a gente tem um bloquinho. Então, tem um ali, a gente vai contar depois dele. 1, 2, 3, e no quarto bloquinho é que a gente marcou. Então, a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Tem aquele bloquinho ali dando a volta, então a gente vai contar depois dele. 1, 2, 3, e no quarto é que a gente vai marcar. E pronto. É bem simples, olha, vai ficar assim, então. Venho aqui de novo com a fita métrica para medir. A gente tem em torno de 13, 14 centímetros. É até melhor fazer um pouquinho a mais para não ficar muito apertado. Se você quiser uma coisa mais justa, aí você faz com a medida certinha de 12 centímetros, tá? Ou dependendo aí da largura que você estiver fazendo. Então, agora a gente vai fazer essa mesma coisa para o outro lado. E agora a gente não precisa mais da fita métrica, porque a gente já tem aonde vai fazer a marcação. Então, a gente só pega aqui o outro lado e a gente vai fazer a mesma coisa. Então, tem um bloquinho ali, ó, dando a volta, né? Um bloquinho aqui, bem em cima. Então, a gente vai contar depois dele. 1, 2, 3, e no quarto bloco, vou marcar. Mesma coisa do outro lado, tem o bloquinho da voltinha. Depois dele, 1, 2, 3, e no quarto, marcou. Então, aqui, ó, se você juntar assim e apertar, aqui é onde vai passar o braço, tá? Então, se você quiser abrir assim, dar uma olhadinha pra ver se tá suficiente tamanho, tá? É aqui onde vai ser a passagem do braço. E agora, aqui a gente já tem a marcação, quer dizer que a gente não vai mais trabalhar aqui nas mangas, tá? Então, a gente vai trabalhar de uma marcação para outra. Então, agora aqui, só pra gente medir pra ver se tá certinho. Como eu tinha mostrado aqui pra vocês a medida, o busto dela tem 88 e dividido por 2 dá 44. Então, quer dizer que de uma marcação para outra, a gente tem que ter essa medida, que é o 44.
No meu caso, eu vou fazer um pouquinho mais apertado. Então, olha só. De uma medida a outra, tá dando em torno de 39. Mas como aqui, ó, ele vai seguir aqui pra baixo, se a gente for... Esse cobertor dá até pra marcar, ó. Se a gente for ver que ele vai vir daqui pra cá, vai crescer toda essa parte, ele vai ter em torno aí de 40 centímetros, mais ou menos. E eu tô fazendo 4 centímetros a menos. Eu acho que 4 centímetros a menos é muita coisa, mas como essa parte aqui ela vai ficar folgadinha, por aqui já ser grande, então eu acho que não vai ter problema. Eu vou deixar assim mesmo, um pouco mais justo, tá? Então esse aqui foi só pra medir, só pra ver se tava certinho, faz aí a mesma coisa. Se tiver muito pequeno, você tira as marcações e faz mais algumas carreiras, tá? Pra dar aí o tamanho certo, tanto do braço como do busto também. Então é só fazer mais algumas carreiras dessas aqui, tá? Agora, como eu já medi, já vi que esse tamanho já tá suficiente, a gente vai passar para a próxima parte, que é o busto embaixo do busto. Então agora a gente vai completar aqui vindo de uma marcação para outra, tá? Vamos lá então. Mesma sequência, tá? Lembrando que aqui eu terminei com a carreira de 3 pontos, então a próxima carreira agora é a carreira de argolas, tá? Então aqui eu vou pegar o meu fio, vou fazer um nó e vou vir aqui aonde eu marquei. Vou aproximar para vocês verem melhor. Eu vou tirar essa marcação e eu vou colocar, introduzir a agulha depois desse bloco. Então, após esse bloco, introduz a agulha aqui dentro desse espaço e faz um ponto baixo, tá? Então, a gente vai começar após o bloco. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Nós vamos vir no próximo espaço, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Vamos pular esse bloco e ir para o próximo espaço, faz um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, próximo espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pula esse bloco do próximo espaço, faz um ponto baixo. Então, vocês estão vendo que a sequência é a mesma coisa, tá? Então, a gente vai fazer assim, até chegar aqui, ó, a nossa primeira marcação, tá? Porque daí, daqui a gente vai passar pra trás, aqui pra trás. Então, a gente vai vir aqui e daqui a gente passa pra lá, tá? Então, vou fazer aqui rapidinho e já volto com vocês. Olha só, cheguei aqui, então, na marcação. Fiz aqui o ponto baixo até o espaço, já posso tirar aqui esse marcador. E agora a gente vai passar para o marcador de trás, como eu havia falado, porque essa parte a gente não vai fazer, porque é onde vai passar o braço. Então, ó, o marcador tá nesse bloquinho aqui, vou tirar o marcador, marcando, né, sem perder ali onde tava. Vou posicionar aqui pra frente. Então, ó, o marcador tava nesse bloquinho. A gente vai vir aqui no próximo espaço e fazer um ponto baixo, tá? Então, a gente vai fazer essa passagem. E agora, já fizemos a passagem, agora é só continuar com a sequência normalmente. Então, faz 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Próximo espaço, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Pula esse bloquinho. Próximo espaço, um ponto baixo. Então, a sequência é a mesma coisa, a gente vai fazer assim, até chegar ali a outra marcação, aqui. Então, aqui eu fiz toda a carreirinha e cheguei aqui na marcação, fiz até
o espacinho, então o último espaço antes da marcação. A gente pode tirar aqui, porque agora a gente vai juntar com o início. Então aqui do outro lado a gente tem onde a gente iniciou, meu fiozinho tá até aqui, ó. E aqui tem um ponto baixo, então a gente vai vir aqui nesse ponto baixo, introduz a agulha. E vamos fazer um ponto baixíssimo. Fazendo assim, já fechamos a nossa carreira. Então, agora a gente já tem uma carreira circular de novo. Então, aqui a gente fechou, ó, a cava, né, onde vai passar o braço, ó. Desse lado também, fechamos. E agora você pode medir de novo para ver se tá certinho os centímetros. Então, centímetros aqui do braço e aqui do busto. Do busto, no caso, é daqui, né, onde tá o pontinho, até o outro pontinho aqui, essa parte do busto. Lembrando que essa parte, ela cresce bastante. Então, se tiver faltando uns 3 ou 4 centímetros, não tem problema, porque ele vai crescer bastante agora, tá? Feito isso, agora a gente vai seguir com as carreiras normalmente, igual a gente estava fazendo aqui. Então, não vou mostrar para não ficar muito repetitivo, porque agora a gente vai voltar a repetir essa sequência. Então, fizemos carreira de argolas, agora a próxima carreira é a carreira de 3 pontos. Depois, novamente, carreira de argolas, desse mesmo jeito que a gente fez aqui. E depois, carreira de 3 pontos. Então, eu vou repetir mais algumas vezes e já volto com vocês, porque daí a gente vai começar a diminuição. Então, eu vou fazer mais algumas carreirinhas, eu não sei quantas. Então, quando eu voltar, eu falo pra vocês quantas carreiras eu fiz, tá? Fiz aqui, então, algumas carreirinhas. Fiz um total de 12 carreiras e eu vou medir aqui pra vocês. Então, aqui na cava, vamos medir desse lado. Aqui, a partir da cava, onde a gente começou as carreirinhas, debaixo da cava, deu cerca de 11 centímetros. E agora a gente vai começar a diminuição. A gente vai continuar com a mesma sequência de pontos, mas a gente vai começar a diminuir, porque a gente precisa agora de um tamanho menor para debaixo do busto. Então, aqui nas minhas anotações, debaixo do busto, ela tem 76 centímetros, que dividido por 2 dá 38. Então, agora eu preciso chegar a 38 centímetros de largura. Aqui eu estou com 42, mais ou menos, 42, 43, que é o tamanho do busto dela. Agora, de baixo, eu preciso chegar a 38, tá? Então, a gente vai continuar com a mesma sequência, mas fazendo algumas diminuições na carreira de argolas. Então, aqui vocês podem ver que a última carreira que eu fiz foi a carreira de 3 pontos. E a carreira de argolas é a mesma coisa, sempre 5 correntinhas de um ponto baixo, mas o que vai mudar é onde a gente vai posicionar as argolas. Então, para essa carreira de diminuição, a gente começa aqui, ó, eu tô aqui nesse ponto baixo, né, que eu terminei com um ponto baixíssimo. Agora aqui a gente vai subir uma corrente, volta nessa mesma base, faz um ponto baixo. E vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Agora, a gente vai vir aqui dentro desse bloco, no ponto do meio, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Vamos pular aqui esse espaço e vir aqui nesse ponto baixo da carreira anterior e nele faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Próximo bloco, no ponto do meio, ponto baixo. Então, vocês podem ver que é a sequência mesma, 5 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo. Só a posição que tá diferente. Então, onde a gente colocava aqui no espacinho, depois pulava para outro espaço, agora a gente tá colocando diferente, tá? É assim que a gente vai diminuir. Então, vamos fazer assim por toda a carreira. A próxima carreira é a carreira de 3 pontos. E aí, eu vou terminar essa e fazer a outra e volto com vocês.
Fiz então aqui as duas carreirinhas, terminei aquela carreira de argolas e fiz uma carreira de 3 pontos. A próxima carreira é a carreira de argola de novo, onde a gente vai continuar posicionando daquele jeito, que é as diminuições. Então a gente coloca um ponto baixo aqui no ponto baixo, um ponto baixo no bloco, ponto baixo aqui no ponto baixo e um ponto baixo no bloco. É assim que a gente vai fazer a nossa diminuição. Então é só seguir dessa forma até diminuir bem, até chegar aos centímetros aí que eu falei, que no meu caso é 38. Cinco correntes no bloco, no ponto do meio faz um ponto baixo. 5 correntes, próximo ponto baixo, faz um ponto baixo. Então vai seguindo assim. Nessas duas primeiras carreiras não vai dar pra ver bem que diminuiu. Eu acho que vai precisar fazer mais algumas diminuições para ele diminuir mesmo. Então eu vou terminar essa carreira de argolas, fazer a próxima de 3 pontos. Depois da carreira de argola de novo, vou fazer desse mesmo jeito, nessa mesma posição. Então eu vou continuar com a minha sequência, com a carreira de argolas dessa forma agora, para ter bastante diminuição e chegar aos centímetros que eu preciso. Então eu vou fazer aqui algumas carreirinhas e já volto com vocês. Fiz então aqui mais 2 carreirinhas. E quando eu fui medir, eu percebi que ele não diminuiu muito, como eu estava esperando. Então, se a gente for fazendo assim, não vai adiantar nada, porque ele não vai diminuir tanto de uma vez só. Então, agora eu vou fazer mais uma carreirinha, onde ele vai dar mais uma repuxada, para poder chegar aos centímetros que eu quero. Então, essa carreirinha é de espaços e a gente já vai passar para a próxima parte. Então, essa sequência aqui agora a gente não vai fazer mais, tá? Agora vai ser outras sequências de pontos. Então, a gente vai fazer assim, aqui eu tô no ponto baixo, que eu terminei com ponto baixíssimo. A gente vai fazer 3 correntes, que corresponde à altura de um ponto alto, e uma correntinha de espaço. Nós vamos vir aqui nesse próximo espaço, faz um ponto alto, uma corrente. Vamos vir aqui nesse bloquinho, no ponto do meio, faz um ponto alto, uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. Aqui no próximo ponto baixo, um ponto alto, uma corrente. Próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. No bloquinho, no ponto do meio, um ponto alto, uma corrente. Aqui a gente vai fazer 2 correntinhas, vem aqui dentro do espaço, faz um ponto baixo. Então, a gente vai começar nesse espacinho. Vamos subir 2 correntes para completar a altura de um ponto alto, mais uma corrente de espaço. Nós vamos vir aqui nesse bloquinho, no ponto do meio, faz um ponto alto, uma corrente. No próximo espaço, aqui, um ponto alto, uma corrente. Pula esse ponto baixo, no próximo espaço, faz um ponto alto, uma corrente. No bloquinho, um ponto alto, uma corrente. Então, você pode ver aqui, ó, que ele vai repuxar bastante. Próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. Próximo espaço, ponto alto, uma corrente. Vai fazer assim por toda a carreira. Terminei então aqui a carreira e eu já deixei posicionado para vocês verem o tamanho. Então aqui em cima a gente estava com quase 42, 43 e fazendo essa carreirinha ele já diminuiu bem. Então eu já tenho 36 centímetros, eu precisava de 38, ficou um pouquinho a menos, mas não tem problema, porque essa parte é bem abaixo do busto, então é mais ou menos nessa medida mesmo que eu preciso. Então, só para vocês terem uma noção de tamanho, eu vou medir aqui o comprimento da cava, aqui onde começa a cava, até aqui onde eu tô, para vocês acompanharem aí. Então, aqui, ó, eu já tô em 15 centímetros após a cava, tá? E de lá de cima até aqui já temos 31 centímetros. Agora a gente vai fazer uma carreirinha de ponto pipoca, igual essa carreira que a gente fez aqui em cima. Então, aqui a gente vai subir 3 correntes
A gente vai voltar nesse mesmo ponto de base, vamos colocar mais 3 pontos altos. Ficando com 4 pontos, contando com as correntinhas. Agora a gente volta naquela terceira correntinha que a gente fez lá no início e puxa aqui essa laçada aqui pra dentro, ficando assim. Agora nós vamos fazer 2 correntes. Nós vamos pular o próximo ponto de base e vamos no próximo espaço. Então, aqui a gente fez no ponto e agora a gente vai fazer no espaço. Coloca 4 pontos altos. Volta lá no primeiro ponto e puxa essa laçada aqui por dentro, ficando com o segundo ponto pipoca. Faz 2 correntes. Aqui a gente fez no espaço, agora a gente vai fazer no ponto. Então, aqui em seguida tem um ponto, a gente vai pular esse e ir pro próximo ponto. E faz 4 pontos altos. Volta pro primeiro e puxa essa laçada aqui por dentro. 2 correntes. Aqui nós fizemos o ponto pipoca no ponto, então agora a gente vai fazer no espaço, sempre pulando. Então, pula um espaço e no próximo faz o ponto de novo. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira. Um ponto é no ponto e no outro é no espaço. Ele vai ficar assim separadinho. E a gente vai fazer assim por toda a carreira. Terminei então toda a carreirinha de ponto pipoca. Ele já diminuiu bastante. Agora a gente vai fazer mais uma carreira de espaços, tá? E essa carreira aqui tem que prestar bastante atenção. Aqui eu finalizei com ponto baixíssimo, então eu tô aqui no ponto pipoca. A gente vai subir 3 correntes, que corresponde à altura de um ponto alto, uma correntinha de espaço. A gente vai colocar um ponto alto aqui nesse espaço depois desse ponto pipoca. Então, aqui nesse espacinho, coloca um ponto alto, uma corrente. E agora, em vez de a gente colocar o ponto em cima desse ponto pipoca, a gente vai pular ele, ir pro próximo espaço e faz um ponto alto. Faz uma corrente. Aquele ponto pipoca a gente pulou, então esse a gente não vai pular. Coloca um ponto alto sobre ele. Uma corrente. No próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. Esse ponto pipoca a gente já colocou nele, então o próximo a gente vai pular. Então, pula esse, no próximo espaço faz um ponto alto. Uma corrente. O próximo ponto pipoca a gente não pula, então em cima dele coloca um ponto alto. Uma corrente, próximo espaço, um ponto alto, uma corrente. O próximo ponto pipoca a gente pula, então vai no próximo espaço e faz um ponto alto. Então, tá vendo que, ó, a gente vai colocar um ponto alto para cada espaço e o ponto pipoca a gente pula um e no próximo faz, pula um, no próximo faz, tá vendo? Então, ele vai ficar assim, ó. Sempre, ó, aqui eu coloquei um ponto, aqui eu pulei. Próximo um ponto, o outro eu pulei. Então, vai fazendo assim, essa intercalação por toda a carreira. Então, eu terminei aqui toda a carreirinha. E ele já ficou com um tamanho bom aqui embaixo do busto, né, essa parte. E agora a gente vai começar a outra sequência de pontos. Que a gente vai utilizar agora em todo o restante da peça. A gente vai fazer essa sequência. A gente vai iniciar então com 3 correntes. Vamos voltar nesse mesmo ponto de base, fazer mais 2 pontos altos. Ficando com 3 pontos, né, contando com as correntes. Faz 2 correntes, volta nessa mesma base, coloca mais 3 pontos altos.
Agora, a gente vai pular um pontinho, então a gente pula o próximo ponto, vamos pro próximo, e aqui a gente vai fazer 3 pontos fechados juntos. Então, ó, peguei uma laçada, venho aqui, vou fazer metade de um ponto alto, sem terminar, segura. Novamente nessa mesma base, faz mais uma metade de um ponto alto, ficando com 3 laçadas na agulha. De novo, nessa mesma base, faz metade de um ponto alto. E a gente vai ficar com 4 laçadas na agulha. Agora, fecha tudo de uma vez, ficando assim. A gente vai fazer uma correntinha. Vamos vir aqui no próximo ponto, faz um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, a gente faz mais 3 pontos altos fechados juntos, igual a gente acabou de fazer aqui. Então, faz 3 pontos altos sem terminar. Ficando com 4 laçadas, agora fecha tudo de uma vez. Então, esse aqui é 3 pontos fechados juntos. Então, essa é a sequência, a gente vai repetir por toda a carreira. Então, agora a gente vai fazer o leque de novo. O lequezinho, a gente pula aqui um ponto. Aqui eu esqueci de fazer uma correntinha, mas normalmente do leque para passar para cá tem uma corrente. Então, mas não tem problema, eu vou fazer agora no restante. Então, aqui para passar pro leque tem uma correntinha. A gente pula um ponto e no próximo vamos fazer o leque. Então, coloca 3 pontos altos. Faz 2 correntes e mais 3 pontos altos. E agora faz aquela sequência lá. Então, faz uma corrente, pula um ponto de base e no próximo vamos fazer 3 pontos altos fechados juntos. Faz uma corrente, no próximo ponto coloca um ponto alto, uma corrente. Próximo ponto faz de novo 3 pontos altos fechados juntos. Então, aqui a gente repetiu a mesma sequência. Agora, a gente vai pular um ponto, no próximo volta a fazer o leque. Então, a gente vai repetir essa sequência aqui para toda a carreira. Chegando, então, aqui no finalzinho, o meu não deu certinho tanto de pontos, então ele ficou meio apertadinho, ó. Aqui o leque, os 3 pontos fechados juntos, um ponto e 3 pontos fechados juntos. A gente tem que terminar assim para a sequência dar certinho, tá? Se não der aqui os pontos, você pode colocar bem apertadinho como eu fiz, só para dar a sequência completa certinho. Agora a próxima carreira vai ser quase a mesma coisa. O que vai mudar a única coisa que vai mudar é esse pontinho aqui que tá sozinho. Então, assim, o leque continua a mesma coisa. Os 3 pontos fechados juntos continuam a mesma coisa. Esse aqui também, 3 pontos fechados juntos, continua a mesma coisa. Então, o resto a gente vai fazendo leque em cima de leque, em cima de leque. 3 pontos fechados juntos, em cima de 3 pontos fechados juntos, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é que eles vão continuar a mesma coisa. O único ponto que vai mudar é esse ponto aqui, esse ponto alto. Então, ele vai ir aumentando para nossa peça começar a crescer. Então, a gente vai aumentando a quantidade. Então, por exemplo, para essa carreira, ele vai passar de 1 ponto para 3 pontos. Depois, mais para frente, nas próximas carreiras, vai passar de 3 pontos para 5. Então, a gente vai só aumentando a quantidade, tá?
Só para vocês terem aí uma noção de como que vai ficar o desenho da nossa peça. Então, aqui a gente vai caminhar com um ponto baixíssimo até o espacinho do leque. Então, aqui dentro do espaço do leque faz também um ponto baixíssimo. Então, a gente vai iniciar por aqui. Como eu falei, é leque em cima de leque. Então, aqui nesse espaço, vamos fazer um leque também. Então, sobe 3 correntes, volta nesse espaço, coloca 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse mesmo espaço, ficando leque em cima de leque. Ó, sempre vai ser assim para todas as carreiras. Aqui a gente sempre faz uma corrente. E vamos vir aqui nesses 3 pontos fechados juntos, a gente faz também aqui 3 pontos fechados juntos. Então, logo em cima aqui desse ponto. 3 pontos fechados juntos. Uma corrente. E aqui agora, como eu havia falado, ele vai aumentar. Então, aqui não vai continuar um ponto. A gente vai fazer aqui dentro dele 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Então, ele passou de um ponto para 3. Uma corrente. O próximo ponto é os 3 pontos fechados juntos. Fazemos também, sob ele, 3 pontos fechados juntos. E terminamos aqui a nossa sequência. Tá vendo? Repetimos o leque, repetimos os 3 pontos fechados juntos, só aqui que mudou, que a gente aumentou 3 pontos, tá? Então, vou fazer mais uma vez essa sequência com vocês. Faz uma corrente, o próximo é o leque, então dentro do leque fazemos também um leque. Então, coloca 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, ficando o leque em cima de leque. Uma corrente. Próximo aos 3 pontos fechados juntos, fazemos também 3 pontos fechados juntos. Uma corrente e o próximo é aquele um ponto. Nesse um ponto, a gente faz 3 pontos. 3 pontos altos nessa mesma base. Ficando assim. Uma corrente, próximo ponto é os 3 pontos fechados juntos. Opa, aqui eu coloquei só 2. São 3 pontos. 2, 3. E volta a fazer o leque. Então, a gente vai repetir essa sequência por toda a carreira. Terminei, então, aqui toda a carreirinha. E agora, as próximas sequências é só isso mesmo. Quando for... Deixa eu pegar aqui minha agulha. Quando for leque, a gente faz leque. Quando for os 3 pontos fechados juntos, a gente faz os 3 pontos fechados juntos. A única coisa que vai mudar são esses pontos aqui do meio. Então, vai ter hora que ele vai aumentar e vai ter hora que ele não vai aumentar. Por exemplo, agora, para essa carreira que a gente vai fazer, a gente não vai aumentar. Então, a gente só vai seguir a carreira como está. Então, aqui, ó. Então, a gente vai caminhar aqui com um ponto baixíssimo até esse espacinho do leque. E aqui a gente vai fazer um leque também. Então, sobe 3 correntes, volta, faz 2 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos aqui dentro. Ficando, então, leque em cima de leque. Faz uma corrente. Para esses 3 pontos fechados juntos, também fazemos 3 pontos fechados juntos. Uma corrente. E aqui agora, como eu falei, a gente não vai aumentar, a gente só vai continuar como está. Então, vamos repetir os 3 pontos. É só fazer um ponto alto para cada um
dos 3 pontos. Então, não aumentamos, a gente só continuou a carreira como estava. Uma corrente, para os próximos 3 pontos fechados juntos, faz 3 pontos fechados juntos. Uma corrente, aí volta a sequência de novo, leque em cima de leque, 3 pontos fechados juntos, repete os 3 pontos altos e vai fazendo assim por toda a carreira. Então aqui você pode ver que a gente não aumentou, como eu falei, só continua a carreira. Para a próxima carreira a gente vai aumentar. Então, só para vocês entenderem melhor, eu vou terminar essa carreira aqui de 3 pontos e na próxima eu volto para mostrar como que a gente vai aumentar aqui, tá? Então, eu vou terminar essa e na próxima eu volto. Terminei, então, aqui a carreirinha. Então, a próxima, como eu falei, eu vou dar início aqui só para mostrar para vocês como que aumenta. Então, aqui, a gente caminha com ponto baixíssimo até o espaço do leque e vamos fazer leque em cima de leque. Então, sobe 3 correntes, mais 2 pontos altos nesse espaço, 2 correntes e mais 3 pontos altos nesse espaço. Tô fazendo assim bem rapidinho porque essa parte a gente já sabe como fazer, né? É só fazer leque em cima de leque. O próximo ponto é os 3 pontos fechados juntos. Fazemos então 3 pontos fechados juntos. Essa é a carreira que a gente vai aumentar os pontos, tá? Então aqui a gente não vai repetir os 3 pontos, a gente vai aumentar. Para aumentar, como eu falei, a gente coloca 2 pontos no primeiro e 2 no último. Então, faz aqui uma corrente, primeiro ponto dos 3, então a gente vai colocar 2 pontos altos nesse primeiro ponto. O próximo faz apenas um ponto alto. E no próximo, que é o último, coloca 2 pontos altos. Então, a gente passou de 3 pontos para 5, então a gente aumentou. Faz uma corrente, o próximo é os 3 pontos fechados juntos. E aí inicia a sequência novamente. A gente pode até perceber por aqui, ó, como ele já tá crescendo, né? Que a gente tá aumentando os pontos. Então, quando a gente for aumentar, a gente sempre vai fazer assim, 2 pontos no primeiro ponto e 2 pontos no último. Quando a gente não vai aumentar, é só fazer um ponto para cada um. Eu tô falando isso porque agora as próximas carreiras eu não vou mostrar, porque é só repetir. Então, é essa sequência para todas as próximas carreiras. A única coisa que vai mudar é esse meio aqui, tá? A gente vai aumentando. Então, eu não vou saber falar para vocês ainda quais são as carreiras que a gente vai aumentar e quais não vamos aumentar. Então, eu vou fazer aqui toda a minha peça quando eu estiver chegando quase lá no final. Aí eu volto para mostrar para vocês. Então, aguardem mais um pouquinho o vídeo. Que assim que eu terminar eu mostro para vocês quais carreiras eu fiz aumentos, quais eu não fiz. Aí eu mostro certinho, tá? Então, eu já volto com vocês. Então, gente, fiz aqui todas as carreirinhas, olha só. Fiz bastante carreiras e agora eu vou mostrar pra vocês quantas carreiras eu fiz, aumentos, né? E até quais pontos eu cheguei. Pra vocês poderem fazer o de vocês. Então, olha só. Antes de mais nada, a gente precisa de outras medidas agora. Marquei aqui certinho pra vocês verem. Então, ali na parte de cima, né, aqui antes dessa parte, a gente utilizou essas medidas aqui, que foi o busto, braço e debaixo do busto. Agora, a gente precisa dessas outras medidas, que é a cintura, quadril, bunda e o comprimento é opcional. Então, aqui eu peguei o comprimento do ombro até o quadril e do quadril até mais ou menos onde fica o vestido curto. Então, essa parte aqui é opcional, porque você pode fazer do comprimento que você quiser, tá? Então, é só pra gente poder saber até qual altura a gente vai fazer, até qual comprimento. Então, por isso que é opcional, tá? Então, aqui, ó. Cintura, 70 centímetros, quadril, 87, bunda, 91. Faço a mesma coisa que a gente fez aqui, divido todos por 2. Então, aqui do lado tá a metade, 70 dividido por 2, 35.
87 dividido por 2, 43,5 e assim por diante, tá? E aqui não precisa dividir o comprimento. O comprimento é daqui até aqui, então a gente precisa do comprimento todo, não divide, tá bom? Então, tendo as medidas, a gente já consegue fazer essa próxima parte, os aumentos até as partes, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui minha fita métrica. Primeiro eu vou falar para vocês quantas carreiras eu fiz de cada ponto. Então, ó, eu fiz uma carreirinha de um ponto, tá? Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras com 3 pontos. Então, lembra aquele aumento que a gente fez, né? Que de um pontinho passava para 3? Eu fiz no total de 12 carreiras, tá? Com 3 pontos. Depois de 3 pontos, a gente passa para 5. Na verdade, eu já tinha feito com vocês, né, uma carreirinha de 5 pontos. Eu desmanchei ela e eu fiz com 3 pontos, porque estava aumentando demais. Então, eu fiz aqui 12 carreiras com 3 pontos e depois que eu comecei a de 5. Então, a de 5, vou contar aqui direitinho. Ó, a de 5 começa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras de 5 pontos, tá? Então, eu fiz uma carreira com 1 ponto, 12 carreiras com 3 pontos, depois mais, quanto que era mesmo? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 carreiras de 5 pontos. E o restante é todos com 7 pontos, então eu não aumentei mais. Eu fiz tudo o resto com 7, até chegar aqui embaixo. Porque ele já vai aumentando conforme a gente vai fazendo as carreiras, então não precisa fazer tantos aumentos, tá? Então, essa foi a quantidade de carreiras que eu fiz os aumentos, tá? Sempre seguindo a mesma sequência de pontos, só aqui, né, nos pontos altos que a gente aumenta 2 para cada ponta, como eu já mostrei. Então, agora eu vou passar por medidas, porque talvez você esteja fazendo um tamanho diferente, então eu vou mostrar quando que você sabe que você tem que aumentar 2 pontos aqui. Então, por exemplo, para a cintura eu precisava de 35. Eu tô fazendo esse vestidinho um pouco mais largo, então eu sempre aumento 2 centímetros a mais. Então, para a cintura eu precisava de 35 centímetros, eu fiz com 37. Então, aqui, né, esse ponto pipoca aqui é debaixo do busto. Então, a cintura é aqui em cima. Ó, tem aqui 37, 37,5. Então, eu achei que esse tanto tava bom pra cintura, por isso que eu não aumentei. Por isso que eu fiz aqui as 12 carreiras com 3 pontos. Quando chegou na parte do quadril, eu vou querer aumentar. Então, para o quadril, eu preciso de 45 centímetros, mais ou menos. Ó. 45. Então, aqui eu já sei que tá o quadril. Aí, eu fiz as carreirinhas até aqui. Depois, a bunda, eu precisava de mais ou menos 47, 48. Então, aqui, ó, 47 centímetros, foi aonde eu comecei a aumentar os 7 pontos e fui vindo até o final, chegando até a 49 centímetros aqui na barra. Então, foi um tamanho suficiente, por isso que eu não aumentei mais. Então, vocês estão vendo que tem três partes que a gente começa a aumentar. A gente começa a aumentar para a cintura, não aumenta muito, faz aqui até o espaço da cintura. Quando chega no quadril, aumentamos para o quadril, faz até a parte do quadril, depois aumentamos para a bunda e assim vai fazer até o comprimento que você quiser. Então, é assim que você vai fazer aí os aumentos. Se você estiver fazendo de um tamanho diferente,
como você vai saber que vai aumentar é dessa forma. Você precisa dessas 3 medidas para saber, tá? E o comprimento, eu vou medir, como eu falei, do ombro até o quadril. Então, eu vou... Não sei se vai dar para vocês verem, ó. Do ombro até o quadril era 50 centímetros. Então, eu pego ele lá em cima, tá? Desde lá do ombro. E meço aqui até 50. Então, aqui dá 50, deixa eu abaixar para vocês verem. 50. Vou puxar um pouquinho mais pra frente. 50. E daqui até o comprimento, né? Deu 24. Então, assim, eu precisava de 27, mas eu fiz 2 a menos, porque eu quero que fique bem curtinho. Então, eu fiz 2 centímetros a menos, fiz até 24. Ou seja, do ombro até o quadril deu 50, do quadril até ao comprimento que eu queria foi 24. Aí, nessa parte aqui, você pode aumentar, se você quiser fazer ele mais comprido. Bom, então é isso. Você vai fazer aí essa sequência de pontos que eu ensinei, conforme as medidas que você tem aí da cliente que você estiver fazendo, ou a sua medida mesmo, né, que você pegou. Então, você vai fazer dessa forma, tá? Só aumenta aqui 2 pontos quando você for aumentar, quando você for passar de uma parte para outra. Então, façam aí o de vocês e vamos passar já para a parte do acabamento. Então, para o acabamento, a gente vai iniciar aqui dentro do leque, tá? Então, eu já caminhei com ponto baixíssimo dentro do leque. Aqui a gente faz uma corrente, volta dentro desse espaço, faz um ponto baixo. Agora, a gente vai fazendo um total de 15 correntes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntinhas. Nós vamos vir aqui nesses pontos altos e nós vamos contar 3 pontos. E no quarto ponto a gente vai fazer um ponto baixo. E vai ficar assim, ó. Aqui nós vamos fazer, eu vou aproximar aqui um pouco. Vamos fazer 3 correntes. Volta aqui nessas 2 argolinhas do ponto baixo, faz um ponto baixo ficando com um ponto picô. Mais 3 correntes, volta aqui nessas 2 argolinhas do ponto baixo, faz um ponto baixo, ficando com o segundo picô. Mais 3 correntes, volta aqui nessa argolinha e faz um ponto baixo. Então, a gente vai ficar com 3 pontos picô, tá? Um em cima do outro. A gente vai vir aqui na onde nós colocamos o ponto baixo, aqui na base, e vamos fazer um ponto baixíssimo. Faz mais 15 correntes, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 correntes. E nós vamos vir lá no próximo leque e dentro do espaço coloca um ponto baixo. E a gente vai ficar assim, ó. Correntes, pontos picô, correntes. E vamos fazer isso novamente por toda a carreira. Então, faz 15 correntes. Vamos vir aqui nos pontos altos, conta 1, 2, 3, e no quarto ponto faz um ponto baixo e faz os pontos picô. 3 correntes, volta aqui no ponto baixo, faz um ponto baixo, mais 3 correntes, volta no ponto baixo, faz um ponto baixo, 3 correntes, volta no ponto baixo, faz um ponto baixo. Volta aqui no ponto baixo de base, faz um ponto baixíssimo. 15 correntes, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Vamos lá no próximo leque e coloca um ponto baixo. Então, a gente vai fazer assim por toda a carreira até o final. Terminei então aqui toda a carreira e eu finalizei aqui com um ponto baixíssimo naquele primeiro ponto baixo que a gente fez, tá? A próxima carreira é quase igual essa, só que aqui a gente não tem uma base para colocar, então a gente vai fazer tudo nas correntes mesmo. Então, ó, a gente faz 12 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 correntinhas. E vamos subir mais duas. A gente pula essas duas correntes, vamos para a terceira correntinha e faz um ponto baixo. Vamos fazer mais 3 correntes, volta aqui nessas duas argolas do ponto baixo e faz um ponto baixo. Agora, a gente vai vir aqui nessa correntinha que a gente tinha colocado o ponto baixo. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo. Então, a gente vai ficar tipo uma bolinha aqui. Aqui eu acho que eu vou fazer um ponto baixo para ficar melhor. É, um ponto baixo, tá? E mais 12 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora, ó, a gente tá aqui nesse ponto baixo. A gente vai pular aqui todos esses pontos, vamos lá no próximo leque, tá? Então, aqui a gente tá no leque, vamos lá no próximo leque. Aqui nesse ponto baixo também fazemos um ponto baixo. Ó, e aqui ele vai ficar assim. Esticadinho assim. Se quiser que essa parte fique mais solta, mais larguinha para baixo na hora de vestir, pode fazer com 15 correntinhas igual a gente fez aqui, tá? Eu vou ver aqui se esse tamanho tá bom. Se não tiver bom, aí eu vou colocar 15 correntes aqui, tá? Ó, então vou fazer mais uma vez junto com vocês. Vou fazer agora com 15 pra gente ver como que fica. Então, faz 15 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Feitas as 15 correntes, aumenta mais duas, pula as duas, vamos para a terceira e faz um ponto baixo na terceira correntinha. Sobe 3 correntes, volta nessas duas argolas do ponto baixo e faz um ponto baixo. Agora, volta aqui nessa correntinha que a gente colocou, né? E faz também um ponto baixo, ficando assim. Mais 15 correntes, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. E aqui é a mesma coisa, ó, a gente tá no leque e vamos lá pro próximo leque, naquele ponto baixo, faz um ponto baixo. Ó, aqui ficou mais larguinho, tá vendo? Na hora de vestir ele vai ficar caído. Então, você vê aí qual que você prefere. Prefere aqui, né, de 12 correntes ou aqui de 15. Eu vou ver aqui qual que eu acho melhor. E quando eu terminar essa carreira eu falo pra vocês se eu fiz com 12 ou com 15, tá? Então, vou fazer toda essa minha carreira e já volto. Então, gente, terminei aqui a carreirinha. Já cortei o meu fio. Eu fiz com 12 correntinhas mesmo, tá? Achei que ficou melhor com 12 correntes. E agora a gente vai passar pra parte de cima. Então, a gente vai fazer os braços. As mangas, né, eu vou aumentar um pouco. Eu já fiz esse lado aqui pra vocês verem como vai ficar, ó. Eu aumentei só um pouquinho, pra não ficar tão curto, tá? Aí vocês podem fazer do tamanho, do comprimento que vocês quiserem, tá? Então, eu vou fazer aqui o outro lado junto com vocês. Então, aqui eu vou pegar o meu fio que eu já tinha cortado. E eu vou vir aqui na cava. Vou aproximar aqui um pouco. Venho aqui na cava, tá? Ó, a cava tá aqui. Vou pegar o meu fio e eu vou fazer um nó. A gente vai continuar com a mesma sequência daqui, tá?
por 2 carreirinhas. No meu caso, se você quiser aumentar, aí você faz mais. Então, após a cava, ele tem um bloquinho aqui de 3 pontos. A gente vem no ponto do meio do bloco e a gente faz um ponto baixo. Vamos fazer 5 correntes. Nós vamos vir aqui, ó. Aqui em seguida tem um espaço e um ponto baixo. Vem aqui nesse ponto baixo, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Vamos no próximo bloco de 3 pontos, no ponto do meio, faz um ponto baixo. Mais 5 correntes. Lá no próximo ponto baixo, aqui, ó, depois desse espaço, tem um ponto baixo, faz também um ponto baixo. Então, vai fazer assim até dar toda a volta aqui, tá? E quando eu estiver chegando aqui, ó, eu volto com vocês pra mostrar como faz essa passagem. Ó, então aqui eu dei toda a volta e cheguei aqui embaixo, ó, na cava, né, onde pra gente fazer a passagem. Vocês podem fazer 5 correntinhas e já vir aqui direto pro ponto baixo e fechar aqui um ponto baixíssimo, tá? Eu vou fazer diferente, eu vou fazer as 5 correntes e eu vou vir aqui bem nesse ponto que tá bem na cava. Então aqui onde tá a junção mesmo da cava, vem aqui no pontinho, faz um ponto baixo, mais 5 correntes e agora sim eu vou lá naquele ponto baixo, primeiro ponto baixo que a gente fez nessa carreira, e faz um ponto baixíssimo. Então aqui a gente já tem uma carreira circular. A gente vai continuar com essa sequência de pontos. Então, caso você não lembre, deixa eu arrumar aqui. Caso vocês não lembrem, ela é assim, ó, a gente começa com 2 correntes, vem aqui nesse espaço, faz um ponto baixo. Aí nós fazemos 3 correntes, no próximo espaço coloca um bloco de 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 correntes, vem no próximo espaço, faz um ponto baixo. 3 correntes, próximo espaço, bloco de 3 pontos altos. 2, 3. 3 correntes, próximo espaço, ponto baixo, tá? Então, essa sequência a gente vai fazer por toda a carreira. Chegando aqui no final, no último espaço, a gente tem que terminar com bloco, né? Aí, nós fazemos 3 correntes. Vamos aqui nesse primeiro ponto baixo da carreira que a gente fez e fecha com ponto baixíssimo. Como eu falei, eu fiz 2 vezes, né, na outra manga, então aqui eu vou fazer também 2 vezes. Então, eu vou repetir essa sequência de novo, tá? Que é primeiro a carreira de argolas e depois a carreira de 3 pontos. Então, para a carreira de argolas, a gente faz a mesma coisa. 2 correntes. Aqui a gente tá no ponto baixo, então a gente começa por aqui. A gente faz uma corrente, volta aqui nesse mesmo ponto, faz um ponto baixo. Agora, vamos fazer 5 correntes. Vamos no próximo bloco de 3 pontos, no ponto... Fiz, então, todo o acabamento, arrematei todos os fios e aqui já está pronto a nossa peça. Pessoal, infelizmente, eu perdi a parte do vídeo em que eu mostrava o acabamento nas mangas. Eu não sei o que aconteceu na hora que eu fui editar. Ele sumiu no meu computador. Eu acho que eu devo ter apagado sem querer, eu não sei. Então, assim, como a minha peça já tá pronta, né? E eu não tenho como gravar de novo. Mas eu vou aproximar aqui pra vocês verem como que eu fiz nas mangas, tá? Ó. As mangas, eu fiz uma carreira de ponto pipoca, depois eu fiz uma carreira de pontos baixos e a última carreira com pontos baixos com picô. Igual a gente fez ali em cima, tá vendo aquela última carreira de pontos baixos com picô? Foi assim que eu fiz ali a última carreira, então eu fiz 3 carreiras de acabamento. Uma carreira de ponto pipoca, uma só de pontos baixos e depois a segunda e última, terceira e última, né? Carreira de pontos baixos com picô, tá? Então, eu não vou ter como mostrar pra vocês, infelizmente, essa parte, porque eu perdi. Então, mas eu espero que vocês consigam. Se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que eu explico certinho como que faz esse acabamento, tá bom?
Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. E se você chegou até aqui é porque você fez a peça inteira junto comigo. Então tire uma foto e marque a gente lá no Instagram com a hashtag MariCrochê, mês da arte. E se você fez esse vestido com algumas das linhas da Euroroma, marque também com a hashtag feito com Euroroma, que eles também vão estar olhando as fotos de vocês, tá bom? Então é isso, até a próxima aula!